dia a todos vocês que estão ouvindo a Rádio Escola da Bíblia. Espero que hoje você esteja num dia de muita paz, de muito sucesso, confiando em Deus para todas as coisas. Nós estamos falando aqui sobre a história de Israel. Já vimos a saída do povo lá do Egito, como Deus milagrosamente tirou o seu povo do Egito. Vimos Deus, então, abrindo o mar, mais uma vez, milagrosamente, para que o povo pudesse passar fugindo do exército do faraó. Vimos o povo reclamando, não é? Que não tinha comida, que faltava pão, que faltava carne, e Deus providenciando. Vimos o povo reclamando que não tinha água, e Deus, mais uma vez, providenciando, não é? E olhamos para as nossas vidas e nos perguntamos, não é? Será que nós somos igual ou iguais àquele povo? Sempre reclamando porque não temos isso, não temos aquilo, esquecendo de agradecer a Deus pelo que temos e de confiar que Deus vai tomar conta de nós. Nós paramos o nosso estudo quando o povo chegou até o Monte Sinai. E lá vai acontecer algo muito importante. Deus, através de Moisés, vai dar a sua lei para o povo. Deus, através de Moisés, vai dar a lei, não é? Que vai reger, daquele momento para frente, o povo de Israel. O que nós conhecemos como a velha aliança, não é? A aliança de Deus dada através de Moisés. Mas antes de entrarmos nesta velha aliança, eu gostaria de falar alguns minutos sobre a providência de Deus. A providência de Deus. E eu quero compartilhar uma tela que vai nos ajudar aqui a olhar e a pensar um pouco nesta providência de Deus. Eu espero que você esteja conseguindo ver esta tela. Tá dando para ver? Eu não estou conseguindo ver ela aqui no meu... Espera só um momento, Alex, que eu vou colocar ela aqui para nós. Obrigado. Cadê a nossa tela compartilhada? Tá aqui. É uma folha só. É só uma telinha. Tela compartilhada. Eu acho que você compartilhou a tela certa, só aparece para mim aqui só a tela do seu computador. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Janela. Parece alguma coisa aí, Valdizan? Não, só tela preta. Então, eu consigo vê-la aqui quando eu compartilho, mas aí ela não aparece para mim aqui, né? Compartilhar a janela, né? Estou clicando aqui aonde eu estou querendo compartilhar. Ele não aparece aqui, não faz mal. Se não der, a gente vai fazer sem compartilhar a tela. Depois a gente vai descobrir mais uma vez. Depois vai descobrir esse mistério aí, viu, Alan? Tá bom, não faz mal. A gente vai fazer sem compartilhar a tela, então. E eu quero, então, falar um pouquinho sobre a providência de Deus. Muitas vezes, nós não pensamos em todas essas coisas. Não é que eu quero falar por alguns minutos agora aqui, então. Nós lembramos que Moisés, então, com a ajuda de Deus, lógico, tirou
o povo da escravidão do Egito. E falamos que eram talvez 2 até 3 milhões de pessoas. Pensa um pouco comigo nestas situações. Moisés, então, sai do Egito com aquele povo e ele vai para o deserto. O que será que Moisés ia fazer com tanta gente? Nós lemos lá no livro de Êxodo a saída do povo do Egito, mas não paramos para pensar na providência divina. Moisés precisava dar comida para todo esse povo, não é? 2 a 3 milhões de pessoas requer muita comida. Pensa um pouco na sua casa. Imagina se você tivesse 15, 20 pessoas para comer na sua casa todo dia. Bastante, né? Requer bastante trabalho, bastante preparo, bastante comida. Imagina 2 milhões de pessoas todo dia precisando comer. Algumas pessoas fizeram algumas pesquisas com números e chegaram à conclusão que para alimentar 2 milhões de pessoas todos os dias, precisaria de 1.500 toneladas de comida todos os dias. Você já imaginou isso? 1 tonelada são 1.000 quilos. Multiplica isso por 1.500. Todos os dias precisava esse tipo de comida. Para se ter uma ideia de quanta comida é isso, para trazer essa comida até eles, seria preciso 2 trens de carga, né? Aqueles trens cheios de vagões, cada trem medindo 1,5 km. Já pensou nisso? 2 trens, cada um com 1,5 km de comprimento, todos os dias, só de comida. E a gente não pensa nisso, não é? Quando a gente lê o livro de Êxodo e o povo saindo pelo deserto e tendo que achar comida todos os dias. E eles passaram 40 anos no deserto. Olha só como Deus cuidava do seu povo. Além desta comida, eles precisavam achar madeira para cozinhar, não é mesmo? Eles estão no deserto, pensa bem nisso. Tem que achar madeira para cozinhar. De novo, não é? Fizeram outras pesquisas e descobriram que precisariam de mais 2 ou 3 trens de carga, de 1,5 km de comprimento também, todos os dias, só transportando madeira para ser usada como lenha para cozinhar. Olha só quanta coisa Deus está providenciando para o seu povo. Além da comida, além da madeira, eles precisavam de água. Água, lembra? Uma das reclamações deles é que não tinham água. Imagina 2 a 3 milhões de pessoas precisando de água todos os dias. Se eles usassem a água somente para beber e para uma higiene pessoal, eles precisariam de 40 milhões de litros todos os dias. Se você divide 40 por 2, né? Ou 3, vamos pensar, você vai ter mais ou menos uns 13 a 14 litros por dia por pessoa. É mais ou menos isso que eles precisavam para tomar e para uma higiene pessoal e talvez um pouco até para cozinhar.
todos os dias eles precisariam de 40 milhões de litros de água. Olha como Deus está cuidando do seu povo, providenciando para o seu povo. Nós falamos que eles cruzaram o Mar Vermelho. Você se lembra disso, né? Os egípcios estão perseguindo e eles estão ali entre os egípcios e o mar. E Deus milagrosamente abre o mar. De novo, algumas pessoas fizeram algumas pesquisas com números. Se eles cruzassem o Mar Vermelho, 2 a 3 milhões de pessoas, com todos os seus animais, se eles cruzassem o Mar Vermelho em fila indiana, quer dizer, um atrás do outro, a fila levaria 35 dias e 35 noites para cruzarem o Mar Vermelho. Se cruzassem um atrás do outro. Nós aprendemos na palavra de Deus que eles cruzaram todos numa noite só. Então, eles precisavam de um espaço naquele local, na praia onde estavam, grande o suficiente para que 5.000 pessoas pudessem cruzar todos de uma única vez. Olha só que interessante esse dado. Existem pessoas que tentam refutar o que a Bíblia ensina. E dizem que eles passaram num lugar ali no Mar Vermelho, aonde a água era muito rasa e onde tinha um lugarzinho muito estreito para eles passarem. Se realmente fosse assim, levaria 35 dias só para cruzar o mar. E a palavra de Deus diz que eles cruzaram numa noite. Então, para que 2 a 3 milhões de pessoas pudessem ter cruzado todos numa noite só, tinha que ter um lugar grande o suficiente no mar para que 5.000 pessoas passassem ao mesmo tempo. Um milagre de Deus. Deus realmente abriu o mar e fez com que eles pudessem passar todos numa noite só. A providência divina. Agora, pensa quando eles pararam de andar por algum tempo e tivessem que montar o acampamento. Dá para imaginar? Achando um lugar grande o suficiente para 2 a 3 milhões de pessoas acamparem com todos os animais. Não podia ser um lugarzinho qualquer, né? Tinha que ser um lugar grande aonde eles pudessem acampar. A providência divina. Uma pergunta para você pensar aqui comigo. Será que Moisés pensou em todas essas coisas antes de sair do Egito? Será que Moisés pensou e disse para Deus, tá certo, eu vou liderar esse povo, mas o Senhor tem que achar comida para nós todos os dias, o Senhor tem que achar água para nós todos os dias, tem que achar lenha para cozinhar todos os dias, tem que achar um lugar grande para a gente poder dormir. Será que Moisés pensou em tudo isso antes de sair do Egito? Eu acho que não. Eu acho que não. Moisés acreditava em Deus. Moisés confiava em Deus. E Deus providenciou todas essas coisas para Moisés. Agora, pensa um pouco nesta pergunta. Será que Deus não consegue resolver
os seus problemas. Olha o quanto Deus resolveu para aquele povo. Será que Deus não consegue resolver as nossas dificuldades? Com certeza que sim, né? Com certeza. A providência divina é algo que a gente não pensa muito. Nós lemos o livro de Êxodo, e eu já li várias vezes o livro de Êxodo sem pensar nisso. Simplesmente lendo que Deus retirou o seu povo lá da escravidão do Egito, e eles passaram 40 anos pelo deserto. Mas nós não imaginamos, todos os dias, a comida que eles tinham que ter, a água que eles tinham que ter, a lenha que eles tinham que ter para cozinhar, um lugar grande o suficiente para acamparem. Deus providenciando para o seu povo todos os dias. Pense nessa pergunta. Será que Deus não consegue resolver as nossas dificuldades? Ah, com certeza que sim, né? A providência divina. Deus é um Deus que cuida do seu povo. E Ele está mostrando aqui para você e para mim o grande cuidado que Ele teve com o povo de Israel e que Ele tem com o seu povo hoje, você e eu, né? Deus cuida do seu povo. Eu quis trazer isso porque eu achei muito interessante essa pesquisa que algumas pessoas fizeram com relação a essas quantidades de comida, de água, de lenha, que precisavam ter todos os dias. E não foi uma semana só, um mês só, foram 40 anos que o povo de Deus passou pelo deserto. Deus é um Deus muito bom, providencia para o seu povo. Vamos voltar agora aqui onde nós paramos no nosso estudo. Eles estão chegando, então, no Monte Sinai. Abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Vamos lá, né? Comecinho da história do povo de Israel. Abre a sua Bíblia comigo, então, no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Versículos 1 e 2. Êxodo capítulo 19, versículos 1 e 2. O texto diz o seguinte: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e ali Israel acampou diante do monte. 3 meses já que eles estavam andando pelo deserto. 3 meses que Deus está providenciando água, comida, lenha, segurança, um lugar para eles acamparem. E eles finalmente chegam ao Monte Sinai. Um lugar importante. Nós vamos entender por quê. No capítulo 20, Deus então vai dar a sua lei. Se você ler o restante do capítulo 19, nós não vamos ler agora por causa do tempo. Mas se você ler o restante do capítulo 19, Êxodo, você vai ver a preparação do povo para receber a lei de Deus. E no capítulo 20, Deus então vai dar a sua lei através de Moisés. A lei de Moisés continha muitos mandamentos, mais de 600 mandamentos e regulamentos. Aqui no capítulo 20, nós temos um resumo dessa lei
dividida em 10 mandamentos, que nós conhecemos, né, como os 10 mandamentos da lei de Moisés. E eu quero ver com você hoje estes 10 mandamentos, mas não somente ler os 10 mandamentos, mas eu quero aplicar esses mandamentos para a nossa vida hoje. Então, olha comigo o capítulo 20 do livro de Êxodo. Nós vamos ver os 10 mandamentos. Vamos ler de uma vez só. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até o versículo 17. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Acompanhe comigo, então, esta leitura. Êxodo capítulo 20, começando no versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade, até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Os 10 mandamentos como nós conhecemos, dados por Deus para Moisés. E Moisés está em cima do Monte Sinai, recebendo estes 10 mandamentos. Logicamente, existiam muitos mais mandamentos que Deus deu para Moisés. E nós vamos falar de alguns deles no decorrer do nosso estudo. Mas esses 10 mandamentos basicamente resumem toda a lei de Deus dada por Moisés para o povo de Israel. Vamos ver um por um desses 10 mandamentos e aplicá-los na nossa vida hoje. O primeiro dos mandamentos está lá no versículo 3 do capítulo 20. Não terás outros deuses além de mim. Será que haviam outros deuses?
Lembra da onde o povo saiu, né? O povo passou 400 anos na escravidão do Egito. Os egípcios eram idólatras. Os egípcios tinham deuses para tudo. Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da morte, Deus da vida, Deus do cultivo. Os egípcios adoravam animais, né? Os egípcios adoravam estátuas dos seus deuses. E o povo de Israel, há 3 meses, havia saído do Egito. Com certeza, eles conheciam outros deuses e talvez até mesmo tinham adorado aqueles deuses idólatras, os deuses dos egípcios. E o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo, então, é: não terás outros deuses além de mim. Deus é o único Deus. O que quer dizer isso, então? Todo tipo de idolatria é proibida. Idolatria é quando você coloca alguma coisa como mais importante do que Deus. Deus está dizendo: não aceito idolatria. Pensa bem hoje na sua vida. Será que você, que está me ouvindo e vendo hoje, será que você tem outros deuses além do Senhor Deus? Qual é o seu Deus hoje? Qual é o seu Deus hoje? O seu Deus é tudo aquilo que você está pronta para doar o seu tempo e o seu esforço. Aonde é que está a sua força e o seu tempo hoje? Isto pode se tornar um Deus para você. O que é que você tem como mais importante hoje? É o seu trabalho? É a sua família? É o seu tempo de lazer? São os seus negócios? Suas férias? O que é mais importante para você? Se existe algo mais importante do que Deus, é idolatria. E Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento que Deus está dando aqui para o seu povo. Para você, para mim. Segundo mandamento, aqui no versículo 4 de Êxodo capítulo 20. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Nenhuma imagem de escultura. O homem, não é? A humanidade acha muito difícil adorar um Deus que não consegue ver. Por isso tem que fazer imagens das coisas para serem adoradas. O homem constrói imagens de pessoas, de animais, de coisas, para ajudá-lo a ver e falar melhor com Deus. E Deus está dizendo que ele não aceita. Não aceito nenhuma imagem de coisa nenhuma, no versículo 4, né? No céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não é para se prostrar na frente de imagem nenhuma. Pensa bem hoje. Talvez você não tenha nenhuma imagem, nenhuma escultura na sua casa. Mas será que você é culpada ou culpado de idolatria hoje?
Será que você carrega com você alguma coisa que te dê sorte? Uma moedinha, uma pedra, uma correntinha, uma fitinha? Todas essas coisas são idolatria. Todas essas coisas são coisas que Deus não quer, porque Ele não quer nenhuma imagem aonde possa ser adorada. Eu me lembro, talvez você se lembre, não é, daquelas histórias em quadrinhos do Tio Patinhas, né? Que ele tinha uma moeda que era a moeda número 1, a moedinha da sorte dele, né? Idolatria. Tem pessoas hoje que não saem de casa sem aquele objeto. Se sai de casa sem o objeto, tem que voltar para casa e buscar, né? Pode ser uma correntinha, um anel, uma moeda, o que quer que seja. Deus não quer. O segundo mandamento: não farás imagem de escultura. Idolatria. E hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Essas superstições que nós lemos, os jornais, as revistas estão cheias disso, né? Horóscopo, jogos de azar, jogos de sorte, cor preferida, roupa que tem que usar no determinado dia. Cuidado com essas coisas. Tudo isso é contra o segundo mandamento. Mandamento número 3. Você encontra ele aqui no versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Eu quero ler aqui uma outra passagem no livro de Números. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo em Números capítulo 15. Números capítulo 15. Olha os versículos 15 e 16. Números capítulo 15, versículos 15 e 16. Olha o que fala aqui. Desculpe, eu abri na passagem errada. Eu quero falar sobre Números no próximo mandamento. Vai para o livro de Levítico, o próximo livro aí depois de Êxodo. Levítico capítulo 24. Esse é o que eu quero ler agora. Levítico capítulo 24, versículos 15 e 16. Falando sobre tomar o nome do Senhor em vão. Olha o que a palavra de Deus ensina. Levítico 24, versículos 15 a 16. Diga aos israelitas, Deus dizendo isso: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá de ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Olha qual era o resultado de tomar o nome do Senhor em vão. Morte. Era algo muito sério, né? Muito sério. E, logicamente, que tomar o nome do Senhor em vão pode ser pela nossa linguagem, não é? Temos que tomar cuidado com o que falamos. Hoje em dia ficou muito comum falar o nome de Deus para qualquer coisa. Não é errado falar o nome de Deus,
Mas se você fala o nome de Deus assim, para qualquer coisa, sem pensar no que você está falando, você corre o risco de estar tomando o nome do Senhor Deus em vão. Quantas pessoas, sem pensar, usam o nome de Deus numa frase, não é? Quantas pessoas que não acreditam em Deus, quando acontece um acidente, falam o nome de Deus. Está falando o nome de Deus em vão. Mas não é só na nossa linguagem. Não é só na nossa linguagem. É no nosso procedimento. Nós podemos tomar o nome do Senhor em vão no nosso procedimento. Se nós dizemos hoje que seguimos a Deus, que somos cristãos, queremos fazer a vontade de Deus, mas não vivemos de acordo, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Não é só na linguagem, não. Não é? É não vivendo aquilo que professamos. Então, se você fala que você é uma cristã, ou é um cristão, mas isso é só da boca para fora, a sua vida não condiz com o que você fala, você está tomando o nome de Deus em vão. Isso é muito sério. O resultado disso, para os israelitas, era morte. Vamos tomar cuidado com o que dizemos e a maneira como vivemos, para não tomarmos o nome de Deus em vão. Número 4, mandamento número 4. Você tem aqui em Êxodo capítulo 20, volta lá para Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra do dia de sábado. Lembra do dia de sábado. Interessante que Deus deu esta lei como um dos 10 mandamentos. Nós precisamos de um dia para descansar, não é mesmo? O homem e a mulher necessitam de um dia para recarregar as baterias, para recarregar a sua bateria espiritual. É muito difícil trabalhar 7 dias por semana. Deus já sabia disso. E ele deixou na sua lei um dia, o 7º dia da semana, o sábado, como aquele dia aonde ninguém trabalharia, aonde as pessoas ficariam em casa com suas famílias, recontando as histórias de Deus, celebrando as conquistas do povo de Deus. Interessante que este é o único mandamento dos 10 que foi anulado pela cruz de Jesus. Todos os outros 9 mandamentos destes 10, nós encontramos no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois que Jesus morreu na cruz. O sábado é o único destes 10 que foi anulado pela cruz de Jesus. Hoje, não é o último dia da semana, mas sim o primeiro. O domingo é o dia em que os cristãos adoram a Deus. É o dia em que os cristãos estão juntos para lembrar as bênçãos de Deus, para lembrar as histórias do povo de Deus, para adorar o Senhor. Foi no domingo que Jesus ressuscitou da morte. E foi num domingo que a igreja começa, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Por isso a igreja
A partir então da morte de Jesus e do começo da igreja, a igreja se reunia no domingo, no primeiro dia da semana, para adorar a Deus. O quarto mandamento lembra do dia de sábado. Mandamento número 5, você encontra a partir do versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha, hoje em dia, este mandamento está muito esquecido, não é mesmo? Existe tanta falta de respeito dos filhos para com seus pais. Muita falta de respeito. E mais uma vez, se você for comigo para o livro de Levítico, o próximo livro, no capítulo 20, Levítico capítulo 20, aonde todos esses mandamentos são explicados muito melhor. Aqui em Êxodo nós temos somente um mandamento, depois eles vão ser explicados melhores. Olha o capítulo 20 de Levítico, versículo 9. Olha o que fala sobre honrar pai e mãe. Levítico 20, versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. De novo, a punição, né? O resultado para quem desrespeitasse pai e mãe era a morte. Hoje em dia, esse mandamento está esquecido. Existe muita falta de respeito dos filhos para com os pais. É dentro do lar que as crianças vão aprender a viver no mundo. Se as crianças não respeitam seus pais dentro do lar, com certeza não vão respeitar outras pessoas no mundo. Se as crianças respeitam seus pais dentro do lar, elas vão respeitar outras pessoas no mundo. Interessante que esse quinto mandamento é o único dos 10 que vem com uma promessa. Você percebeu isso? É o único dos 10 que vem com uma promessa. Olha, volta lá para Êxodo capítulo 20, versículo 12, né? Honra teu pai e tua mãe. Olha a promessa. A fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqueles que honram seus pais e suas mães, com certeza são melhores cidadãos, vão se comportar melhor no mundo e terão vida mais longa. É uma promessa de Deus. Honra pai e mãe. Mandamento número 6. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. E mais uma vez, o resultado de descumprir este mandamento era a morte. Eu acho muito interessante que o judeu, ele não tinha cadeia, né? Ele não tinha prisão. A pessoa era punida na hora. Matou alguém, o resultado é morte. Roubou de alguém, nós vamos ver isso, o resultado era isto. A pessoa recebia a punição no momento que ela executava a coisa errada. Não existia cadeia ou prisão. Não matarás. Mandamento número 7. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. De novo, a punição era a morte das duas pessoas envolvidas, o homem e a mulher, pegos em adultério, eram punidos com a morte. O povo de Deus levava isso muito a sério. Qualquer tipo de relação sexual fora do casamento era punido com a morte, né? Inclusive solteiros. Então eu não sou casado, eu posso. Não. A punição era a mesma.
né? Relacionamento sexual somente dentro do casamento. Como isso está esquecido hoje em dia também, né? Hoje em dia, infelizmente, o mais comum é o relacionamento fora do casamento. Não é o que Deus deseja. Dentro das leis de Deus está a fidelidade no casamento. Adultério proibido por Deus. Lei número 8, mandamento número 8. Não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Vai um pouquinho mais para frente no livro de Êxodo mesmo. Olha o capítulo 22. Vamos ler aqui os versículos de 1 a 4, falando um pouco sobre este mandamento, não furtarás. Êxodo 22, 1 a 4. Versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou. Mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Versículo 4. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Olha, se nós aplicássemos essa lei para roubos hoje, com certeza teríamos muito menos roubos. Imagina se alguém roubasse um carro e tivesse que pagar com 4 carros para a pessoa que foi roubada. O ladrão vai pensar muito antes de roubar um carro, não é? Porque se ele não tiver como devolver, ele tem que ser escravo daquela pessoa. Olha que situação, não é? Olha como a lei de Deus era uma lei para proteção do povo. Hoje em dia as pessoas roubam coisas e elas sabem que, infelizmente, existe a impunidade, né? Ela sabe que, se for presa, logo, logo ela vai ser solta. Não existe nenhuma coisa contra o roubar. Na verdade, até mesmo a lei estimula, infelizmente, né? A lei que Deus deu através de Moisés, o 8º mandamento, era: não furtarás. Não furtarás. Agora, você pode pensar também, mas eu não roubo. Que bom, né? Mas pense um pouco no seu trabalho. Se você chega atrasado no seu trabalho, porque o seu chefe não vê. Se você sai mais cedo do seu trabalho, porque o seu chefe não vê, na verdade você está furtando, né? Você está roubando as horas do seu trabalho. Se você está falando mal de uma pessoa, na verdade você está furtando o seu bom nome. Então, esse não roubarás, não furtarás, não é somente pegar algumas coisas. Envolve muitas outras coisas no nosso dia a dia. E nós, como discípulos de Jesus, como pessoas que querem seguir o que Jesus ensina, nós temos que seguir este mandamento: não furtarás. Mandamento número 9: não darás falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho. Abre comigo num livro chamado Provérbios. Provérbios de Salomão. Logo depois do livro de Salmos,
você tem o livro de Provérbios. Olha o capítulo 6 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 16 a 19. Talvez você conheça muito bem esse texto, que fala que existem 7 coisas que o Senhor detesta, que aborrecem ao Senhor. Olha só esse texto. Provérbios capítulo 6, começando no versículo 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. 9º mandamento: não darás falso testemunho. Aqui em Provérbios, Salomão nos ensina que o falso testemunho é uma das coisas que o nosso Deus detesta. É muito forte isso, né? A testemunha falsa que espalha mentiras. Aquele que fala mal do outro. Aquele que conta mentiras sobre o outro. Isto é dar falso testemunho. O nosso Deus, ele detesta. Olha, eu não quero fazer algo que Deus detesta. Até a palavra detesta é uma palavra forte, não é? Deus detesta o falso testemunho. E quando eu falo mal de alguém, quando eu conto uma mentira sobre alguém, eu estou quebrando o 9º mandamento. E o último que nós vamos falar hoje, o mandamento número 10, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás. Não cobiçarás. O que é cobiçar? O que é cobiçar? Será que é errado eu querer ter algumas coisas na minha vida? Será que é errado eu querer ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro? Será que isso é errado? De maneira nenhuma. Cobiçar é quando você quer mais e mais. É quando você não está satisfeito com o que você tem. É quando você olha para o seu vizinho e você tem uma televisão de 20 polegadas e ele tem uma de 24. E você quer ter uma de 24. Você está cobiçando as coisas que o seu vizinho tem. É quando você tem um carro e o seu vizinho tem um carro mais novo que o seu e você quer ter o carro do vizinho. Cobiçar é quando você quer mais e mais e mais e mais e você nunca está satisfeita ou satisfeito com aquilo que você tem. Querer as coisas não é errado. Progredir na vida não é errado, é bênção de Deus. Mas quando nós não estamos satisfeitos com o que temos, nós cobiçamos. E isto é errado. Com esses 10 mandamentos que vemos aqui em Êxodo capítulo 20, nós temos a base de todas as outras leis que Deus deu a Moisés. A partir daqui, o povo vai agora viver debaixo das leis que Deus deu a Moisés. Deus está cuidando do seu povo, separando o seu povo, providenciando para o seu povo, para que quando eles cheguem na terra prometida,
eles possam ser uma nação diferente, diferente das outras. Uma nação que segue os mandamentos de Deus, como eu e você hoje, né? Vamos aprender com esses mandamentos, transformá-los para as nossas vidas hoje e agir de uma maneira que agrada a Deus. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia hoje, seguindo os mandamentos de Deus. É o nosso Pai, Deus fiel.